Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Eduardo Ramires. O Eduardo é escritor, ele é músico, palestrante espírita, tem uma trajetória bacana, teve uma banda no passado, é compositor. E eu conheci o Edu há algum tempo, quando ele tinha o projeto de publicar o livro dele, e a gente formou uma grande amizade, né, Edu? Isso. Foi acontecendo entre a gente. Du, nossa ideia aqui hoje é bater um papo não só sobre publicação de livros, mas sobre os muitos caminhos que se abrem quando a gente resolve dar vazão ao sonho da gente, né? Du, você, por exemplo, você sempre teve a ideia de publicar um livro? Ideia de publicar, sonho de publicar, não tinha não. Porque eu vinha lá dos anos 80 com as minhas bandas de rock e tal, e mesmo escrevendo poemas para virar música, essa coisa do escrever um livro para nós era da periferia de São Paulo, aqui em Interlagos. Eu nem conhecia editora, não sabia onde achar uma professora de português ligada, né, a escrever livros. Então, para a gente era sonho que não tinha como alcançar em lugar nenhum. Demais, né? Distante, tinha que publicar 2.000 livros, você não publicava. Hoje facilitou demais. Hoje uma pessoa com sonho de escrever qualquer coisa, até a história da família, escrever isso como você já fez com uma senhora que tinha suas receitas, né? Tinha um sonho ali. Então hoje você pega aí, cria uma história, vai lá acha uma pessoa interessante para te ajudar e consegue fazer 20 cópias, distribui na família e fica ali um documento para a eternidade. Então, hoje sim dá para sonhar rápido. Perfeito. No passado a gente não sonhava, da periferia a gente nem sonhava. Os filhos da classe alta, mais centralizados, que sabiam os caminhos, podia até sonhar mais rápido. Eu falo isso, né, pensando no universo lá das bandas, música dos anos 80, que é semelhante aos livros também, lá nos anos 80, né? Você tem razão. Você sabe que eu compartilho muito, acho que muita gente está assistindo a gente compartilha desse pensamento de que a gente foi educado de que a literatura, né, a gente conheceu ouvindo a Academia Brasileira de Letras, isso tudo ficou tão distante que se você até tinha... É um Olimpo. Né, falou, olha, as pessoas, os escritores, né, muito distante. Eu passei por isso. Antes de publicar meu primeiro livro, na minha cabeça era algo que, puxa, mas onde acha? Onde está uma editora? O que é? Como comem? Do que se alimenta? Quem ajuda, né? Quem ajuda, né? A editora era alguma coisa muito, muito difícil. Na técnica de se escrever. Exato. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre autopublicação, né? Que é quando você corre atrás do seu sonho. Existem muitas empresas que dão esse suporte para a gente conseguir publicar o nosso livro sem que a gente precise esperar que uma editora grande leia o seu trabalho no meio de números que eles recebem, enfim. Então, compartilho muito disso que você diz, sabe? No passado a gente não podia nem sonhar, Não, né? a gente nem sonhava. E hoje a gente tem profissionais que nos ajudam hoje em dia facilitou bastante. A tecnologia, a internet, tudo facilitou bastante. Poder publicar... Esse meu livro, publiquei 300 unidades, né? Perfeito. Que é o ideal para o meu universo ali de palestrante espírita, trabalhando em centro espírita. Então é um livro nessa linha, então foi o ideal. Funcionou para você, bem, né? Até falando um pouco mais desse livro, o livro do Eduardo, esse aqui, o Arco-Íris na Escuridão, ele tem contos espíritas, né? Uma série de contos espíritas. Esse livro, o nome é inspirado numa banda de rock que é Rainbow in the Dark. Na verdade é uma música, Rainbow in the Dark, que é um rock, né? E aí as minhas ideias de tudo que eu vi na minha vida sobre espiritualidade, espiritualismo, dentro de centro espírita, dentro de centro de umbanda, que eu caminho fácil nessa religião, eu gosto. Então tudo que eu vi, tudo que eu presenciei, tudo que eu ouvi em manifestações espirituais, aí eu fui criando contos sobre ética espiritual. Então, na verdade, esse livro são 5 contos no livro que fala sobre ética espiritual. Então, o foco é ética. Maravilha, Edu. E aí, na atualidade, eu consegui colocar tudo no computador, já pensando sim, aí sonhando em ter essas
unidades para trabalhar elas nesse universo. Joia. O Edu me procurou, ele já tinha o material pronto, sim, muita coisa escrita. Ele falou, Nani, mas eu quero colocar numa linguagem que eu possa publicar. Então, muitas vezes a gente escreve e fala, puxa, mas eu não sou escritor, né? Como que eu faço para dar vazão a isso? Existe um processo, uma parte do trabalho aqui da Voa Letra, que é pegar esses textos, analisar, se necessário reescrever, mas o importante é que jamais reescrever com a voz da autora, com a voz de alguém aqui da Voa Letra, é a voz do Eduardo. Né? Gosto muito de dar um exemplo de, se você vai escrever um livro adolescente, você não pode usar uma linguagem romanceada, poética, a gente precisa usar uma linguagem que atinja o nosso público. Então o Edu, quando a gente começou a trabalhar nas preparações do livro dele, já estava muito pronto. O que a gente fez foi dar aquela cereja do bolo, aquela costurada, o fio condutor, para que a história seja bem contada e que todos os públicos possam entender, né? Foi um projeto muito legal que a gente fez junto. Deu muito certo. Du, fiquei pensando aqui agora uma fofoca, um spoiler que a gente não combinou. O Edu, falei que ele é músico, né? Ele tem uma banda, então, e eu fiquei sabendo aí que o Edu andou compondo algumas coisas. Isso. Você acha que isso é um pouco fruto dessa porta que você abriu quando publicou o livro? Na verdade eu escrevo poemas, jogo pro violão, aí vira uma coisa de acampamento. Aí vira aquela coisa, violão sentado na praia com caipirinha. Uma coisa entre amigos aí ali. Vira música de acampamento. Aí eu levo pra banda. Aí a banda são 2 amigos meus profissionais da música, vivem da música, né? São excelentes músicos. Aí nós 3 transformamos aquilo em rock, já rock mesmo. Então, mas começa pelo poema. Perfeito. E na minha cabeça funciona assim. É a música, é o poema, e esses poemas eu também quero depois, agora no futuro próximo, transformar em livro. Que legal! Que aí é pegar o poema, que é a letra da música, e aí, umas páginas seguintes, fazer uma crônica da letra. Maravilhoso. Porque os meus poemas, eles têm uma vertente muito surrealista. Sabe Zé Ramalho? Sim. Então, é nessa vertente os meus poemas. Ele é surrealista, ele é político, ele é não político partidário, é político humano, raça humana, visão humana no planeta, nem no planeta, no universo, porque eu sou espiritualista, né? Então, até a gente percebe, até quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente percebe que tem política até do lado de lá, política não partidária, não é bandeira, de né? organização que é chato social, pra caramba. né? É uma organização, tudo é organizado, tudo é um debate. Cansei de ver em centro de Umbanda debates entre o espírito e se manifestando, né, pelo médium, debatendo ideias. Então, assim, e se colocando. Então, uma organização. Porque nós somos humanos e somos seres espirituais. Então, a coisa continua. Continua não é conquistando, não é a palavra, né? Você também dominando, não é a palavra. Você se pondo no espaço, né? Você se colocando, eu me coloco assim, e isso tem debates, porque a gente convive no universo inteiro, no planeta aqui, encarnados, desencarnados, a gente convive, então a gente precisa ter o debate. Então as minhas letras entram também nesses debates. Então eu quero escrever esse livro das letras e fazer crônicas das letras. Puxa, eu gosto tanto de pensar os muitos caminhos profissionais que a gente tem, os muitos caminhos da vida, né, Edu? A gente falou aqui que o Edu, ele é escritor, compositor, tem essa banda, Edu é palestrante espírita, dançarino de flamenco no passado, né? Edu já deu aula, dançou flamenco, hoje é designer de sapatos para flamenco. Tem uma marca de sapatos de flamenco. Que é o Ramírez, né? Sapatos Ramírez há 30 anos. Mais de 30 anos fazendo isso. E eu gosto muito de pensar, acho que chega num momento, uma altura da vida, que a gente começa a olhar a nossa história com um pouco mais de carinho. Que muitas vezes, não sei vocês aí, não sei você, Edu, mas muitas vezes a gente olha a nossa vida profissional e fala, puxa vida, mas que coxa de retalhos. E eu acho que chega um momento que a gente olha a coxa e vai costurando, vai alinhavando esses pedaços todos e começa a olhar com orgulho, né? Então, quando eu vejo que você, quando publicou o livro, puxa, realizou aquele sonho. Eu falo, puxa, se eu escrevi um livro, eu
posso compor, já que eu sou músico. E é isso que eu falo de alinhavar, de costurar, né? As coisas todas que a gente viveu vão se encontrando de alguma forma, não é? E vão tecendo aí a coxa bonita da vida da gente. Então, esse é um pensamento que eu gosto muito de ter, para que possa despertar em quem está ouvindo a gente, né, despertar, o orgulho pela própria história, pelos conhecimentos que tem, saber que sim, todos temos talentos, que todos podemos realizar sonhos, né? Talvez o sonho de quem esteja nos vendo agora não seja publicar um livro, seja mais ligado a outro tipo de arte, seja cozinhar, seja costurar, seja o que for, eu sempre falo aqui, toda vida dá um livro, né? Então que esse nosso papo, nosso objetivo é inspirar. Nós somos aqui duas pessoas reais, que lá nos anos 80 jamais imaginou publicar um livro. E hoje a gente está dando vazão aos nossos sonhos e abrindo portas, né? Agora veio a banda, agora vem a composição. Então eu fico muito feliz de pensar isso, né, Edu? Então, o ideal seria todo ser humano escrever um livro da sua vida. Mas eu vivi, nem tenho nada interessante, eu vivi... Não, todo mundo é interessante. Sim. Todo mundo é útil, todo mundo pertence ao movimento do universo, todo mundo... Escrever um livro, às vezes, nem de 30 páginas que seja, é um documento. O que é um cordel, né, no Nordeste, é um documento maravilhoso, é um documento lindo, de uma obra de arte linda, que tem 8, 7 páginas, 6 páginas, 5 páginas. E são tantas alegrias nesse processo, porque quando você termina, eu falo que é mais um filho, né? A gente tem filhos. Quando você vê uma obra sua publicada, e às vezes não é nada tão grandioso, às vezes você não quer uma tarde de autógrafo, você não quer bombar, né? Mas saber que um filho seu, que daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, você nem vai estar aqui mais, tem uma história sua eternizada, né? Eu tenho muita curiosidade de saber dos meus antepassados. Mas não só, eu sei minimamente, meus avós trabalharam na roça, enfim, mas quem eram essas pessoas de verdade, na Se tivesse um livro deles, falou, o que de 20 pensava, páginas que né? fosse. Exato, 20 páginas, puxa, lendo aqui, eu sei que era uma pessoa de bom humor. É um documento, né? É um documento, olha só, nas entrelinhas aqui eu consigo ver. Olha, esse é de mau humor. Exato, Olha, o humor da pessoa. Esse era artista. Exato, é como a pessoa enxerga o mundo, né? E todos nós temos uma forma muito singular de enxergar o mundo. Então toda a vida dá uma história mesmo, né? É isso. Que legal. Nossa, esse é um papo rápido aqui que a gente está tendo para falar disso, né? Muito bom falar com você, e de tudo que a gente falou aí, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? A minha banda chama Nietzsche Estressado, o nome do filósofo mesmo, Nietzsche Estressado é o nome da banda. Já está no Spotify, já está no Deezer, no YouTube, já tem vídeos. O livro é esse daqui, né? Arco-Íris na Escuridão. São 5 contos, como eu disse, sobre ética espiritualista, de tudo que eu vi e convivi conversando em centros, né? E dizer isso, que todo mundo podia documentar a sua vida fazendo um livreto da sua vida, ou um livro de 200 páginas que seja, ou uma bíblia, se a pessoa tiver uma bíblia de 4.000 páginas, faça. Vários volumes. Vários volumes que faça. Se alguém lembrar das vidas passadas, põe tudo junto, também. Faz em etapas, né? Então é isso. Documentem suas vidas, suas ideias, seus sonhos. Vale a pena. Hoje em dia está muito fácil. Que legal, que bom. Eu agradeço muito aqui. O Du já falou aqui o nome da banda dele, Nietzsche Estressado, só procurar no Spotify, dá um Google aí, o livro dele. Para adquirir o livro do Edu, eu vou colocar aqui abaixo na publicação. Sim, tá no meu Instagram também, Eduardo Ramírez. Perfeito, vou colocar os contatos do Edu. O livro do Edu é um livro de leitura muito fácil, né? Talvez alguém pense, puxa, mas é espiritualista. É um livro espiritualista, não é um livro que fala de religiões. Isso. Então ele tem contos gostosos. Um detalhe, Arco-Íris na Escuridão, eu falei que eu puxei de uma música de rock que é o Rainbow in the Dark. Mas o arco-íris é por causa das religiões. Cada cor do arco-íris é uma religião. E esse arco-íris são as religiões bem trabalhadas na humanidade, dentro das nossas escuridões. É isso. Perfeito, perfeito. E é uma discussão muito necessária, né? Que independente da nossa religião, da nossa crença,
ter a possibilidade de ver a vida por meio de contos. Contos são histórias, ficções que o Edu criou aqui para falar numa linguagem muito acessível para qualquer público. Você se envolve com os personagens, com o enredo ali e abre a nossa mente, que acho que é o papel da literatura, o grande papel da literatura. É isso, espero que vocês tenham gostado desse papo. O Edu inaugura aqui algo que talvez a gente chame como um café literário, alguma coisa que a gente vai pensar ainda, mas a ideia é sempre falar não só de livros, mas falar de arte, falar de vida, né? Filosofar. Coisa que eu gosto de fazer pouco, filosofar. Um lindo dia, que a gente possa dar vazão aos nossos sonhos aí. É isso aí. Até.